Os melhores palpites em jogadores e em times da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro. Vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites, as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, rodada de hoje tá recheada de jogos, a gente vai aproveitar para fazer uma grande rodada aí nesse feriadão, tá? Pra hoje eu trouxe o nosso jogador do dia pra vocês, mas antes quero avisar que hoje retorna o nosso desafio de 10 a 1K aí em 7 dias, tá? A gente finalizou esse desafio na quinta-feira passada, se eu não me engano, com o Anthony Edwards aí, que deixou a gente na mão. Mas hoje que a gente vai aproveitar a rodada recheada e vai retornar com tudo para esse desafio, tá? Que pra quem não sabe, é um desafio onde eu separo várias entradinhas certeiras, montando aí uma múltipla 2 vezes, tá? E vou acertando aí, quando eu acerto 7 dessas entradinhas seguidas, a gente chega finalmente aí nos R$1.000, tá? Pra você quiser acompanhar mais esse desafio, eu solto pra galera todo ele completo lá no meu perfil do Insta, @BinãoBets, tá? Então não perde tempo, já me segue aqui pra ficar por dentro aí desse nosso desafio de alavancagem incrível e 100% gratuito pra galera que me acompanha lá no Insta e aqui no canal também, tá? Galera, dito isso então, bora falar da rodada de hoje e vamos começar falando do nosso jogador do dia, tá? O nosso jogador do dia de hoje está na partida Milwaukee Bucks contra o Washington Wizards. E hoje eu vou com Damian Lillard para ultrapassar a linha de 6.5 assistências na partida de hoje, tá? Galera, hoje Damian Lillard vai enfrentar aí o Washington Wizards, que é um time que tá brincando aí na temporada, tá? Jordan Poole já jogou a toalha, é um jogador... tá difícil a situação do Washington Wizards, tá? O Wizards é o segundo time que mais permite pontos aos adversários e é o primeiro time aí que mais permite assistências na liga, tá? Além do mais, é o terceiro time que mais permite assistências a armadores, que é a posição de Damian Lillard, que é um armador de elite, tá? Além do mais, galera, além do mais, o Washington Wizards aí permitiu que 11 dos últimos 12 armadores que enfrentou ultrapassassem a linha de assistências, tá? O único armador que não ultrapassou a linha foi Trae Young, que estava com a linha em 10.5 e terminou com 10 assistências. Então, o Wizards permite assistências demais a armadores de elite, como é o caso de Damian Lillard, tá? Galera, além do mais, o Damian Lillard tem uma média de 7.8 assistências por jogo fora de casa nessa temporada, tá? E ultrapassou a linha em 7 dos últimos 10 jogos aí fora de casa, com uma média de 8 assistências por jogo nesses últimos 10 jogos aí na estrada, tá? Hoje o Milwaukee Bucks precisa muito dessa vitória para voltar aí a se recuperar nessa temporada, tá? E Damian Lillard acredito que vai ser uma peça fundamental para essa equipe e deve armar muito bem o jogo nessa partida de hoje. Então, meu jogador do dia de hoje, vamos buscar o 6º green consecutivo no jogador do dia. Eu vou então com Damian Lillard para ter mais de 6.5 assistências na partida de hoje. Galera, então, Damian Lillard, 6.5 assistências, mais, né, é o nosso jogador do dia de hoje. E agora vamos para a tela, então, falar um pouquinho mais, né, das 3 partidas de mais valor que eu encontrei para trazer para vocês hoje. Dito isso, então, finalizado o jogador do dia, bora para a tela falar dessa rodada de hoje. Bora lá! Galera, estamos aqui na tela então e a primeira partida que a gente vai falar hoje vai ser Charlotte Hornets contra o Boston Celtics, tá? O jogo de hoje é lá em Charlotte, na casa do Hornets. Vamos ver o que a gente espera para esse joguinho aqui. Frente a frente, o Celtics venceu 8 dos últimos 10 encontros, tá? E cobriu o handicap em 7 desses últimos 10. Além do mais, o Celtics venceu todos os últimos 3 e cobriu o handicap em todos os últimos 3 confrontos aí, frente a frente. Nessa temporada, a gente tem um Celtics vindo forte aqui com 11 vitórias nos últimos 13 jogos, enquanto o Hornets vem com 3 vitórias nos últimos 12 jogos aí, tá? Fora de casa, Celtics venceu 6 e perdeu 2, enquanto dentro de casa o Hornets venceu 1 e perdeu 6 jogos, tá?
E galera, no papel de handicap aqui, nessa temporada o Hornets cobriu em apenas 5 dos últimos 12 jogos, enquanto o Celtics cobriu em 6 e empatou em 2 dos últimos 13 jogos aí no geral, tá? Galera, Boston Celtics cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral aí e venceu todos os últimos 6 jogos também no geral, tá? Além do mais, cobriu o handicap em todos os últimos 5 jogos contra o Charlotte Hornets e venceu todos os últimos 6 jogos contra o Charlotte Hornets também, tá? Além do mais, o Celtics cobriu o handicap em 6 dos últimos 7 jogos fora de casa contra o Charlotte Hornets, mas cobriu em apenas um dos últimos 5 jogos fora de casa no geral, tá? Além do mais, o Hornets, já tendências do Hornets, né? Hornets vem aqui, cobriu o handicap em 2 dos últimos 6 jogos, venceu apenas um dos últimos 7 jogos e não venceu nenhum dos últimos 6 jogos dentro de casa, o Charlotte Hornets. Além do mais, cobriu o handicap em apenas um dos últimos 7 jogos em casa contra o Boston Celtics e venceu apenas um dos últimos 6 jogos contra o oponente da Conferência Leste. Galera, o Boston Celtics aqui, ó, não tem ninguém na lista de lesões, vem completo e saudável para esse jogo de hoje, tá? Enquanto o Charlotte Hornets está com uma lista enorme aqui de jogadores lesionados. A gente tem Terry Rozier fora da partida, Cody Martin fora da partida e Nick Richards também fora da partida de hoje, tá? Além de mais 2 jogadores aqui de rotação do Charlotte Hornets. Boston Celtics venceu 8 dos últimos 10 confrontos no geral, enquanto o Hornets vem com 4 derrotas consecutivas e venceu 2 dos últimos 10 jogos no geral, tá? E galera, apesar do Celtics vir aqui hoje para o seu segundo jogo, né, em 2 noites, eles ainda são um dos melhores times aí da liga nesse momento, são dos times mais quentes, tá? Enquanto o Charlotte Hornets acumula aqui 8 derrotas, né, nos últimos 10 jogos, 4 derrotas consecutivas e ainda tem um elenco totalmente lesionado, muito machucado, tá? E a falta de alguns desses jogadores aqui traz muitos problemas, tanto na defesa quanto no ataque, tá? O Terry Rozier fora da partida aqui, galera, é nossa, é um penhasco gigantesco aí pro ataque do Charlotte Hornets, que agora tem apenas Lamelo Ball ali dominando a bola, tá? E galera, o Celtics deve chegar firme para esse jogo de hoje, porque na noite de ontem passou um sufoquinho para vencer o Memphis Grizzlies, tá? Venceu por apenas 2 pontinhos o Memphis no final do jogo, um jogo com muito sufoco. Então acredito que o Celtics deve vir com uma pegada mais firme para esse jogo de hoje, tá? Não deve enrolar demais, deve criar uma bola de neve aí nos pontos em geral, tá? Então eu vou ficar com eles com a minha escolha de hoje. Eu vou ficar com Boston Celtics, galera. As linhas ainda não abriram aqui na PlayPix, estou gravando bem cedo, então eu busquei as linhas aqui na 365, tá, rapaziada? 365 a gente já tem um handicap aberto aqui mais cedo e a gente pode buscar uma oportunidade boa. Galera, vamos lá. Eu vou ficar ao lado do Boston Celtics para essa partida aqui. Eu vou ficar com eles para menos 5.5, tá? Ou seja, o Celtics pode perder aí, deve vencer, desculpa, por pelo menos 6 pontos de vantagem a partida de hoje, tá? Que aí o Boston Celtics menos 5.5 vai ser então a minha escolha para esse confronto. Celtics chega forte, eu acredito que vença por esses 6 pontos de vantagem tranquilamente, tá? Galera, então Celtics menos 5.5 é a minha escolha para esse primeiro confronto da noite. Dito isso, bora falar do segundo confronto do dia de hoje. Vamos lá. E galera, segundo confronto que a gente vai falar hoje então vai ser Minnesota Timberwolves contra o New York Knicks, tá? Hoje o jogo é em Minnesota, na casa do Timberwolves, e vamos ver o que a gente espera para esse jogo aqui. Frente a frente, o Minnesota venceu 7 dos últimos 10, tá? Mas o handicap tá empatado em 5-5 aqui. Nos últimos 3 jogos, o Minnesota venceu 2 deles, e no handicap foi o New York Knicks quem cobriu o handicap em 2 dos últimos 3 jogos aí, frente a frente com o Minnesota, tá? Nessa temporada a gente tem o Knicks que venceu 8 dos últimos 13 jogos no geral e o Minnesota que venceu 9 dos últimos 12, tá? Dentro de casa o Minnesota venceu todos os últimos 5 jogos aí que disputou, enquanto fora de casa o Knicks venceu 5 e perdeu 3 jogos aí. Galera, vamos lá. Em relação às tendências, a gente tem o New York Knicks, que cobriu o handicap, vem muito bem o Knicks aí, em 7 dos últimos 8 jogos no geral, tá? E cobriu em 4 dos últimos 6 jogos aí
contra o Minnesota Timberwolves. Além do mais, o Knicks também venceu 6 dos últimos 7 jogos no geral, tá? E venceu 3 dos últimos 10 jogos aí contra o Minnesota Timberwolves. O Knicks também cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos fora de casa, onde domina aí, é muito bom em cobrir o handicap desde a última temporada aí, fora de casa, o New York Knicks, tá? Galera, já o Minnesota Timberwolves cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 5 jogos no geral, mas venceu 8 dos últimos 9 jogos no geral, tá? E cobriu o handicap em todos os últimos 6 jogos aí, dentro de casa. Em relação à lista de lesões, o Knicks ainda deve sentir falta aqui de Quentin Grimes e Fournier, tá? Que estão como questionáveis e não devem jogar a partida de hoje. Já o Minnesota Timberwolves ainda tem Jordan McCauley e Jalen Clark aqui fora da partida de hoje, tá? Em relação aos últimos 10 jogos, Knicks vem aí com 3 vitórias consecutivas e 7 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? Enquanto o Timberwolves vem aí com 1 vitória e 1 derrota e vem com 8 vitórias nos seus últimos 10 jogos no geral. Galera, ambas as equipes chegam muito bem para esse confronto, tá? Mas o Timberwolves tem me decepcionado um pouco aí nos últimos dias e parece que perdeu o ritmo daquela defesa excepcional, né, que teve no começo da temporada, tá? Foi derrotado aqui por quase 20 pontos para o Phoenix Suns, chegou a perder por 40, 35 pontos de diferença a partida, recuperou no último quarto aí com o elenco totalmente reserva. E galera, passou maus bocados também para conseguir essa vitória aqui sobre o New Orleans Pelicans, tá? Venceu de 121 a 120 sobre o Pelicans, que tá em uma fase bem ruim, tá? Enquanto isso, o New York Knicks vem com 3 vitórias consecutivas e 6 vitórias nos últimos 7 jogos. E eu sempre gosto de buscar o Knicks, né, como um bom azarão em confrontos como esse. E eu vou fazer isso aqui mais uma vez. Eu gosto muito do Knicks como azarão fora de casa em jogos assim, tá? Então, galera, minha escolha para essa partida aqui de hoje, eu vou ficar ao lado do New York Knicks, vou pegar um bom handicap positivo para eles. E minha escolha para esse confronto então vai ser New York Knicks mais 6, ou seja, pode perder por até 6 pontos de diferença a partida de hoje, tá? E se vencer é green do mesmo jeito. Desculpa, se perder por 6 pontos, a aposta é anulada. Agora, se perder por 5 pontos ou vencer a partida, o green vem lindo aí do mesmo jeito, tá, rapaziada? Então, New York Knicks mais 6 é a minha escolha para esse segundo confronto da noite de hoje. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, que apenas um clique aí é muito importante e me ajuda muito, beleza? Rapaziada, dito isso então, bora buscar o terceiro e último confronto que eu vou falar para vocês no dia de hoje. Bora buscar esse 100% nesses jogos de hoje. Bora falar então do terceiro confronto. Bora lá! Galera, o terceiro e último confronto que a gente vai falar então vai ser Chicago Bulls contra o Miami Heat, beleza? O jogo de hoje é mais uma vez em Chicago, na casa do Bulls, e bora ver aqui o que a gente espera para esse jogo. Frente a frente, 5-5 os últimos 10 jogos, tá? E o handicap também 5-5 aí. Nos últimos 3 jogos, o Bulls venceu 2 deles e cobriu o handicap em 2 deles também, tá? Rapaziada, nessa temporada, Miami Heat venceu 8 dos últimos 13 jogos aí no geral, enquanto o Bulls venceu 5 dos últimos 13 jogos, dos 14 jogos aí que jogou nessa temporada, tá? Dentro de casa o Bulls venceu 4 e perdeu 5, fora de casa o Miami Heat venceu 4 e perdeu 4 jogos aí, tá? Em relação às tendências, a gente tem Miami Heat cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral, tá? E venceu 7 dos últimos 8 jogos no geral aí. Cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 5 jogos contra o Chicago Bulls, tá? E também venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos aí contra o Bulls. Mas o Miami Heat venceu 4 dos últimos 5 jogos fora de casa. E cobriu o handicap em 6 dos últimos 8 jogos fora de casa contra o Chicago Bulls, tá? Já o Chicago Bulls venceu 3 dos últimos 10 jogos no geral e cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 8 jogos em casa, né, contra o Miami Heat. E galera, em relação à lista de lesões, a gente tem aqui Tyler Hero ainda fora da partida pelo Miami Heat, tá? Já o Chicago Bulls vem com o mesmo elenco principal aí desde o começo da temporada, completo para a partida de hoje, tá? Em relação aos últimos 10 jogos,
O Miami Heat venceu 7 dos últimos 10 jogos aqui e vinha com uma linha aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias consecutivas até perder para o Bulls aí na noite de sábado, galera. Já o Chicago Bulls vem aí com uma vitória sobre o Miami Heat e vem com 3 vitórias nos seus últimos 10 jogos no geral. E pessoal, como eu falei aqui para vocês, a gente teve esse mesmo confronto no sábado à noite, tá? Também foi lá em Chicago, na casa do Bulls, e foi um jogo que o Miami Heat controlou durante a partida toda, teve o jogo na mão, mas deixou desandar aí no último quarto e perdeu nos minutos finais aí essa partida, tá? O Bulls tem sido um dos times mais ruins da liga até no momento, e esse drama que Zach LaVine tá vivendo aí de ser trocado para outro time, deve causar muitos problemas internos à equipe, tá? Porque Zach LaVine tá sendo negociado em algumas trocas aí, saiu discutindo no final do último jogo, mesmo depois de ter vencido. Então eu acredito que alguns problemas internos aí do Chicago Bulls devem afetar bastante o time, tá, galera? Além do mais, tem aquela regrinha clássica que fazia tempo que eu não citava ela aqui, citei muito na última temporada, e é uma regra clássica aí, galera. Muito importante a gente não esquecer que é sempre difícil vencer um time 2 vezes seguidas, tá? É muito difícil, é sempre difícil, né? Vencer o mesmo time 2 vezes seguidas, rapaziada. Além do mais, o Miami Heat também errou uma porção de arremessos aí no último jogo, arremessos que não costuma errar. Eu acredito que deve arrumar melhor o seu jogo para esse confronto de hoje à noite. Não deve ter ficado nem um pouco satisfeito aqui de perder a sequência linda de vitórias que estava construindo pro fraco time do Chicago Bulls, tá? Ainda mais em um jogo que controlou a partida toda e perdeu ali nos minutos finais. Então, galera, eu vou ficar com o Miami Heat para essa partida aqui. Eles são os favoritos, concordo plenamente, tá? Miami Heat tá com o melhor histórico, tá com o melhor elenco, tá com um time melhor, né? Miami Heat foi para as finais da NBA no ano passado. Eu acredito que deve fazer uma boa partida aqui hoje, tá? Deve controlar o jogo, deve arrumar o time para não acontecer o que aconteceu no último jogo de perder nos minutos finais. E eu vou ficar com eles aqui. Galera, minha escolha para esse confronto de hoje então vai ser Miami Heat para vencer a partida de hoje, beleza, pessoal? Galera, dito isso, então, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Se você gostou, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal, que me ajuda muito, tá? Também, se você quiser mais análises, mais entradas e acompanhar o meu dia a dia, já me segue lá no meu perfil do Insta, @binombets. Galera, vou finalizando, então, o nosso vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!